Fala galera, antes de começar o episódio, quero te apresentar o nosso patrocinador de hoje, a Matos Seja Nós que Advogados. Eles são especialistas em direito empresarial, eles podem ajudar a melhorar toda a parte jurídica da sua empresa. Então, se você quiser ter alguém cuidando dessa área tão importante da tua empresa, você precisa conhecer a Matos e Seja Nós que Advogados, especialistas em direito empresarial. Estamos começando mais um episódio do Kingdom Podcast, o podcast do Ministério de Empresários da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Aqui no nosso podcast a gente traz convidados especiais para edificar na sua vida empresarial, mas principalmente na sua vida espiritual. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre sucessão, um tema tão relevante, afinal de contas, várias empresas fecham por causa de errar nesse processo. E para isso a gente tem um convidado muito especial hoje, José D'Amigo, o nosso amigo aqui, já algumas vezes já conversamos já, né? Verdade, D'Amigo? verdade. José D'Amigo, ele é conselheiro, consultor e mentor de famílias empresárias, temas de governança, sucessão e planejamento patrimonial. Mais de 30 anos à frente de posições C-Level e gestão estratégica. Membro dos comitês de famílias empresariais, ESG do LIDE Paraná, membro do Conselho de Formulação Estratégica da ADVB Paraná, membro de conselho consultivo nos setores de transporte, logística, economia circular, tecnologia e educação. Consultor técnico especializado em etapas de estruturação, negociação, due diligence e transição PMI para processos de captação e recursos de M&A, investidor anjo, mentor de startups, voluntário cristão no apoio aos jovens empreendedores, microempreendedorismo social e inclusão e recuperação de vulneráveis. O currículo é longo. José, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer receber você. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Não, mas o mais importante desse currículo todo é que eu sou assim, sou um filho amado de Deus, com um propósito nessa vida, uma missão nessa vida de fazer bem para as pessoas, né? Então isso é o que aquece meu coração de verdade, né? Então é para isso que a gente vive aqui. O tema é bom. Maravilha. Mas antes da gente entrar no tema, eu quero ouvir um pouquinho da tua história, Dami, porque esse currículo aqui mostra um pedacinho. Como é que você entrou nesse meio empresarial, C-Level? Pois Como é que você Gabriel. foi indo para esse né? meio? A história de carreira da gente é muito interessante, né? Porque pouca gente sabe, né? Porque muita gente hoje me conhece pela minha carreira executiva, né? Pelo meu papel executivo, né? Ajudando as empresas, ajudando o fundador, cadeira de conselho, essa coisa toda. Mas eu comecei, minha primeira parte da carreira foi como farmacêutico industrial e bioquímico. Eu sou pesquisador, eu sou especialista em nutracêuticos, né? Eu fui um dos primeiros brasileiros a ganhar um prêmio internacional no Salão de Paris por inovação de alimentos e suplementos alimentares. A tua formação, então, é em... Então, a minha primeira formação é como farmacêutico industrial e bioquímico, né? Legal. E depois eu me formei em administração, depois me especializei em planejamento, né, marketing, essas áreas todas na área de gestão, né? Mas tudo começa na área de bens de consumo. Eu tive uma carreira nessa empresa onde eu iniciei na área de pesquisa, na área científica, uma carreira muito rápida, né? Então, eu saí da cadeira de pesquisador sênior nessa empresa para gerente industrial, e de gerente industrial eu já subi para diretor superintendente, e de diretor superintendente eu fui para CEO dessa companhia. E lá eu fiquei 17 anos, né? Mas com 28 anos eu já era CEO. Entende? Então, assim, minha primeira cadeira de CEO aconteceu ali, né, nessa posição. Então, e com essa vivência, você é submetido, obrigatório. A empresa era uma empresa líder latino-americana no setor dela. A gente lidava com mais de 11 países, contratava as melhores agências de publicidade do país, lidava com aspectos governamentais, eu cuidava da questão regulatória da empresa. Então, assim, isso foi forjando na gente uma vivência, né, que era muito acima do que deveria ser a minha maturidade normal. Bom, com 28, pessoal, 8 anos assumi. Então, acabei acelerando mais o processo, né? Isso fez diferença, né? Porque depois dessa posição de CEO, eu tive outras 3 posições C-Level dentro de empresas, né? A última foi numa indústria grande de cosméticos, né? Mas assim, já era quando eu já tinha desistido da carreira executiva, não queria ser mais executivo, assim, porque a vida executiva tem suas... Prós e contras. Tem seu ônus, mas tem o seu bônus, mas tem o seu ônus também, né? Eu particularmente acho, eu digo que é um moedor de carne a vida executiva, assim, né? Porque é muito puxado, muito puxado. Então eu fui para a consultoria, eu estou na consultoria há mais de 20 anos, né? Eu primeiro tive uma consultoria na área de M&A,
Então eu preparava empresas de médio porte, sempre com a empresa familiar. Eu nunca atuei com outro tipo de empresa que não fosse a família empresária, né? A empresa familiar. Então eu preparava as empresas para captação de recurso de terceiro ou preparava a empresa para ser vendida, né? E aí a gente desenvolvia isso com advisors de M&A depois na sequência, né? O famoso vestir a noiva, Investir a né? noiva, preparar a noiva. Vestir a noiva, entendi. Então, aí a gente fez isso lá durante um tempo até 2015, mais ou menos, 2016. E a partir de 2016 a minha consultoria passou a ser muito mais estratégica, voltada à governança, voltada à aceleração de negócios, né? E como uma consequência natural de focar a estratégia de família empresária, o tema de sucessão foi crescendo, foi tomando volume, né, força dentro da consultoria, né? Hoje a minha consultoria é muito mais focada em patrimônio, sucessão e governança do que qualquer outro tema, né? Apesar, hoje o nosso escritório ele é a exemplo das empresas de investimento, das casas de investimento, né? Nós somos uma casa de estratégias, né? Então a gente tem um núcleo de patrimônio, sucessão e governança, que eu sou, vamos dizer assim, um analista-chefe, né, desse núcleo, e nós temos um outro grupo de sócios que cuida da área de aceleração, performance e gestão de mudança, inclusive implantação de softwares, gestão de tecnologias, transformação digital, essa etapa toda, né? Então, a gente faz isso para a família empresária já há bastante tempo, né? Temos vários tipos de cases em vários setores, né? A minha empresa chama DMG Action, então é uma empresa de consultoria focada na família empresária. Vocês pegam um aspecto bem amplo, né? Sucessão, implantação de tecnologias, toda uma transformação. A empresa, tanto sob o aspecto da propriedade, né? O John Davis fala que você tem a família, a propriedade e a gestão, né? Sim. Então a gente cuida dos três. A gente cuida dos três. Legal. Bom, então tá explicado, né? Todo o teu know-how, você entrou muito novo nessa indústria e foi galgando rapidamente. Mas de dentro para fora, o que é importante, né? Porque tem muita gente, né, que vem para consultoria, assim, não causando demérito para ninguém, mas assim, tem muito advogado falando de sucessão, sem ter vivido efetivamente a sucessão na pele, sem ter know-how, né? Aí vai muito mais pela documentação, pela parte e nesse segmento eu vou contar alguns erros aqui depois para você. Um deles é achar que o one size fits all, né? Ou seja, um tamanho único veste todo mundo, né? Assim, não é assim. Não é assim. Entendi. Mas também uma parte importante é o D'Amigo Filho de Deus. Como é que foi essa história? Então, o D'Amigo Filho de Deus foi a coisa mais importante da minha vida, né? Ou seja, você sabe que eu me converti com 52 anos de idade, eu tenho 58 hoje, né? Vou fazer 59 agora, domingo, né? E eu me converti com 52 anos, né? E aí eu tinha que, naquele momento, explicar para 52 anos da minha vida por quê, né? Legal, e é interessante isso, porque foi um processo, obviamente, do Espírito Santo, né? Ou seja, minha filha se converteu primeiro, depois minha esposa, né? Então foi super bacana, porque num dia, num determinado apelo do pastor Pascoal aqui, eu atendo o apelo, para surpresa de toda a família que estava comigo. Eu sempre fui um cara muito, né, pragmático, analista, cético, né, e tal. E daí, de repente, o pai levanta e vai lá, atende o apelo do pastor, né? E ao atender o apelo do pastor, eu ali na frente do templo, eu sou abraçado por um irmão. E ele me diz assim: meu nome é Cristiano, eu queria te convidar para fazer parte da minha célula e tal, né? Deu lá o telefone dele e falou assim: olha, eu vou te procurar depois para te convidar, para a gente se aproximar, eu queria conversar contigo, né? Melhor, né? E aí ele ficou, acho que uns 2, 3 meses me caçando, me procurando para me levar para tal da célula dele, né? E minha esposa já tinha iniciado o processo dela de discipulado, aquela questão toda. E eu não. Eu ainda estava naquela correria de trabalho, essa coisa toda, e não tinha ainda sido pescado. Fui pescado no apelo, mas não fui pescado no processo, né? E de repente eu fiz contato com o Cris e falei assim: Cris, quero conhecer a tua célula. Me diga aí quando vocês se encontram e tal. E aí pegamos um carro, peguei o carro um dia, eu e minha esposa, e fomos para a célula do Cris. E quando a gente chega na casa dele, né, vem o Cris e a esposa. E para nossa surpresa, a esposa do Cris, a Jane,
estava discipulando a minha esposa e nem ela sabia que a minha Nossa. esposa era minha esposa e nem eu sabia que ela era a esposa do Cris. As cristocidências, né? As cristocidências. Ele foi super bacana. A única coisa que eu pus como pré-condição para o Cris, eu falei assim, eu quero fazer um intensivo, porque eu quero me converter junto com a Cláudia. Eu vou batizar junto com a Cláudia, né? Então foi assim, foi aqui, né? Eu fui batizado aqui na PIB. Foi uma bênção, uma transformação total. Hoje meu papel é missionário. Eu entendi o meu propósito. Deus me confirma isso todo dia em oração. Isso era o que eu ia perguntar, né? Porque antes da gente entrar no tema mesmo, o que mudou pro D'Amigo, o C-Level, o consultor executivo, antes dos 52 anos, para depois de ter atendido esse chamado do Espírito Santo? O significado, né, das coisas, né? Tudo passou a ter um significado mais amplo, né? Ou seja, mudou as lentes, né? Completamente. É como se houvesse o foco, né, de uma luz como essa, de um holofote desse, colocado sobre coisas que você não via, não dava importância, e de repente você descobre que são as coisas mais importantes. Não só que elas faziam sentido, eram as mais importantes, outras não faziam sentido, né? Então isso foi muito bacana. Que legal. Foi bem. Show de bola. Mas vamos lá então, nosso bate-papo hoje sobre sucessão. D'Amigo, afinal de contas, cara, o que é uma sucessão? Porque a gente fala sucessão, como funciona isso? Que momento é o momento de falar sobre isso? Conta um pouquinho pra gente aí da tua experiência, o que você enxerga. Você sabe assim, né, Gabriel, que é interessante porque se você vai no que é literal, né, a sucessão é a sequência, né, de algo que já existe, né, é a sequência lógica de algo que já existe, né. Quando você fala da sucessão empresarial, você está falando de alguém que tem um papel dentro de uma organização e essa pessoa vai deixar esse local, essa cadeira e vai deixar de cumprir esse papel, ele tem que colocar alguém no lugar, né? E às vezes ele não quer. Essa é uma sucessão, mas essa é uma sucessão normal, né? Uma sucessão, normalmente nesse processo, porque em sucessão de família empresária eu costumo falar do fundador e do sucessor, né? Sim. Mas quando existem sucessões empresariais onde não necessariamente tem um fundador e um sucessor apenas, né? Então tem tecnicamente eles chamam de incumbente. Uhum. Incumbente é o cara que está na cadeira, é ele que está ali, ele que está sentado, ele que há anos faz aquilo tudo e ele vai suceder a sua incumbência, né? a sua responsabilidade para alguém, né? Então ele vai dar incumbência para um sucessor. Então assim, a sucessão nada mais é do que o processo cuidadoso, o planejamento e o processo cuidadoso de você entender o momento de dar lugar a um sucessor, a uma nova pessoa, de saber quem deve ser essa pessoa, saber treinar essa pessoa para sentar no teu lugar, acompanhar, tutelar essa pessoa, né? E ter certeza que esse processo de sucessão, no mínimo, colocou na tua cadeira alguém que pode dar sequência a tudo aquilo que você fez, mas principalmente olhar para o futuro, vendo coisas novas, né? Com uma lente nova, como você acabou de dizer, da lente de Cristo, né? Ou seja, ver essa lente nova, né? Então a sucessão é isso. Basicamente é a grande responsabilidade que tem os gestores, que tem os grandes líderes, de entender que o papel deles nas organizações tem um começo, um meio e um fim, e que antes de chegar ao ponto do fim, e tem que ser bem antes, ele tem que começar a entender quem é o meu potencial sucessor. E isso é realmente uma tarefa difícil, porque como eu disse você, né, talvez uma das características mais comuns é o dilema emocional, né? O cara não quer largar o osso. Não quer largar o osso. Não quer. Ele não tem como. Ele não quer. O cara fala, eu sempre fiz assim, eu tava sempre aqui, agora vou ter que... É meu filho, é meu sobrinho, é minha filha, né? Mas assim, ele não quer largar o osso, né? Então, esse é o grande dilema, é a grande dificuldade. E eu acho que mais a empresa familiar, né? Porque quando a empresa já tá com uma governança consolidada, a troca de função é mais organizada, né? É mais organizada, né? Mas você sabe que assim, na família empresária, esse processo ele é quase negligenciado, né? Ninguém quer falar sobre isso. Ele é negligenciado porque é uma pressão emocional na família, né? Eu tenho tanto case assim para
de exemplo, assim, de casos onde, agora, recentemente, né? Ou seja, eu tô com 2 projetos onde, em um, o pai faleceu há cerca de 1 ano e meio atrás, depois de complicações da Covid, em plena saúde, pleno vigor, Completamente inesperado. com um patrimônio pessoal e empresarial bastante grande, bem importante, sem nunca ter pensado em sucessão na família. E hoje tem que desenvolver, a família teve que... Ele detectou uma doença, um câncer, e 40 dias depois faleceu. Nossa. 40 dias depois. Então, em 40 dias, você não tem nem como encontrar algum consultor, alguém para desenvolver o processo sucessório. Então, a família hoje está lidando com um processo feito no tempo errado, né? A outra situação, uma situação interessante, é que também foi de doença, né? Aí na verdade foi uma doença. A primeira doença era Covid e a segunda era um câncer. Nessa doença do câncer, que também foi muito rápido, pegou uma segunda situação, que em sucessão também é importante, são os grupos multifamiliares. Essa é uma empresa que 56% das cotas da propriedade, é uma empresa bastante grande também, são 3 unidades empresariais bem importantes, né? 56% está no controle de uma família e 54% está no controle de uma outra família, né? E o sócio fundador dessa outra família com 54% falece. E nessa família não tem um único herdeiro, um único sucessor que tenha vivenciado a organização. O mais próximo disso é um profissional da área médica. Ele atua na área médica e é a empresa do setor metal mecânico. Nossa. Então, assim, os desafios são muito grandes na sucessão quando não é planejado. Então, um dos primeiros pontos, e é por isso que eu sempre relato, né? Ou seja, o Brasil tem uma estatística nefasta, né? Que você tem, assim, quase 90% das empresas não sobrevivem ao 5º ano depois de fundadas, né? E ainda tem tem uma estatística, um número que chama-se é um resumo global que chama 30-13-3, né? Só 30% das organizações resistem à segunda geração, ou seja, mesmo sucedendo... E 30% de quem já sobreviveu, que então, passou... 70% não consegue ir para a segunda geração, 70% não consegue. Só 30% sobrevive à segunda geração e vai para a terceira. Dessas que vão para a terceira, só 13% sobrevivem à terceira geração. Então 87% morrem na segunda geração. Caramba. Ou são vendidas, né? Cerca de 70% das empresas já são vendidas na segunda geração, né? E só 3% sobrevivem à quarta geração. E tende a piorar, né? Com tecnologia, inovação... Mas principalmente a miopia. Você sabe que existe uma disciplina, existe um estudioso indiano que fala do futuro míope, né, na sucessão. Porque ele coloca um ponto muito interessante, que é a empresa olha o potencial sucessor e já começa a olhar esse potencial sucessor como um possível sucessor. Só que não desenvolve para esse potencial sucessor uma análise do incumbente, né, do fundador. Assim, quais são as habilidades do fundador? O que esse potencial sucessor tem que incorporar do legado, das práticas e fazer, né, desenvolver? Mas também o incumbente, o fundador, e aí é a miopia de futuro, né? O incumbente ele tem que falar assim, quais são as habilidades de futuro que tem que ter o meu sucessor? Porque ele não sabe. Perfeito. E esse indiano fala sobre... Olha pro agora, né? Ele fala assim, você tem que mover as madeiras podres e as raízes podres para nascer uma nova floresta. Entende? Então, assim, essa é uma dor que o fundador tem de não conseguir enxergar que ele precisa dar lugar a algo novo, a uma visão nova, a uma perspectiva nova da empresa para que a sucessão realmente aconteça, né? Então, esse é um dos casos da mortalidade. É alguém igual, né? Alguém igual para cuidar. Então, esse é um dos erros. Um dos grandes erros é achar que o meu sucessor precisa ser igual a mim, né? E a outra questão é que o próprio sucessor tem que desenvolver habilidades de futuro, né? Se não desenvolve, as questões não acontecem, né?
Mas duas perguntinhas ali também que você tá dentro do que você tem falado. Principalmente em empresas familiares, né? A gente tem, o público assiste a gente, pequenos, médios, grandes. Quando que começa a falar de sucessão? Independente do tamanho, independente do... Qual que é o momento correto? Desde o começo? Ou não às vezes não tem know-how para falar sobre isso? Tem alguma regra em relação a isso? Sabe, Gabriel, assim, eu acho que o importante é entender que a sucessão, ela, como eu falei no começo, né? Você tem a sucessão conceitual, pura e simples, que você pode definir assim, você tem um gerente de produto dentro da tua empresa, ele é uma pessoa chave dentro da tua empresa, é dele que saem as principais ideias da tua empresa, é dele que sai o futuro, né? Ou seja, eu faço parte de um grupo, acredito que você também faça parte do C12, né? Então, assim, eu faço parte do grupo fundador do C12 e o nosso currículo desse mês foi um currículo falando sobre ponto de inflexão, né? Que é a curva S, né? Então, que é aquele momento em que ponto que eu incluo a inovação dentro do meu negócio, né? Para que eu evite a fase de declínio, né? Chego na maturidade, é a fase de declínio, né? E aí você pensa num gerente de produto, que é a pessoa que se ocupa em lançar o produto novo bem antes, para que quando ele amadureça, ele pegue o produto antigo na sua fase de maturidade e ocupe o lugar desse produto antigo. Então, esse gerente de produto é um cara sensacional, importantíssimo para a empresa. Ele não é o dono da empresa, ele não é o fundador, mas é um gerente de produto. Então, assim, o momento de pensar a sucessão é enquanto você está fazendo a estratégia do negócio. Então, as pessoas-chave, as carreiras-chave dentro da empresa precisam ter sucessores. Por isso que sucessão é uma disciplina dos líderes. Todo grande líder tem que se ocupar com a sucessão, e tanto essa sucessão direta, que é a sucessão dele, a sucessão indireta, que é a sucessão de atividades das quais ele depende, aí ele tem que colocar executivos, ou até o híbrido, né? Porque tem muitas vezes em que, por exemplo, eu atendo uma família do interior de São Paulo, em que o marido é o CEO da empresa e a esposa é a CSO da empresa, a chefe de vendas da empresa. Ambos estão com cerca de 60 e poucos anos, né? Já estão planejando a saída da empresa. Aí você imagina quando saem dois, assim, sai o CEO e duas pessoas altamente importantes para a organização. E eles não estão, ou seja, assim, organizando o processo sucessório como deveriam, né? Então, assim, num caso você tem uma empresa onde um cargo precisa de sucessão e uma carreira precisa de sucessão porque é estratégico. No outro, você precisa pensar em sucessão porque as pessoas que vão ser sucedidas dão sustentabilidade ao futuro da empresa. E aí, nesse terceiro caso, que era o que a gente falava agora há pouco, que é a sucessão natural, né, que é onde um fundador tem vários filhos, várias possibilidades de sucessores, ele tem que escolher entre uma dessas possibilidades, né? Aí esse é um processo mais complexo, esse é um processo mais cabeludo, mais, né? Empresa familiar ainda... Na empresa familiar isso tem questões que precisam ser muito bem endereçadas, né? Mas agora entrando nesse último ponto que você falou, quais são as características, como é que o fundador vai escolher esse sucessor e como que essa família vai lidar com as questões emocionais relativas a isso? Tanto o fundador de não querer largar o osso, o que você pode falar para ele entender que ele precisa olhar para isso, quanto o futuro CEO, que ele tem que se preparar, como é que a família gerencia esse emocional? Eu acho assim, né, é sempre muito interessante a gente colocar aqui principalmente, né, no propósito que a gente tem no Kingdom, que é assim, as nossas organizações, as nossas empresas, né, não são nossas. Perfeito. Elas não são nossas. Nós somos mordomos de uma organização, de um patrimônio que Deus nos deu para cuidar. Então, talvez o melhor conselho para um fundador que às vezes resiste em não pensar em sucessão, ou resiste em pensar em sucessão, resiste em não largar o osso, né? É pensar que a mordomia dele pode estar sendo colocada em jogo. E aí ele tem que olhar para o alto, nas orações dele, pedir perdão, pedir orientação, pedir a guia de Deus, né? A orientação de Deus, para que esse processo aconteça. Então, acho que a primeira coisa é essa, né? Ou seja, se você tem uma empresa cristã, uma empresa do reino,
essa empresa não é sua. Essa empresa é de Deus e você é mordomo dela. Então, pensar em sucessão é uma obrigação sua, né? E pensar o quanto antes é uma diligência sua, assim como você tem que ser um servo fiel aos olhos de Deus, né? Então, assim, eu acho que esse é um ponto importantíssimo, né? É interessante, assim, eu até hoje eu trouxe aqui, mas acho que é melhor a gente seguir no bate-papo, porque, assim, se as pessoas lerem assim, o trecho de Deuteronômio 31, vai ver assim, é quando Moisés fala para Josué que ele está com 120 anos e que ele vai ter que suceder, não é ele que vai seguir que vai concluir a tarefa, né? E Josué tem que suceder essa tarefa, né? E depois você tem lá em 1 Reis, você tem Davi, né, e Salomão, ou seja, onde Salomão tem que suceder a Davi, concluir o templo, e Deus vai lá e fala com Salomão e pergunta para Salomão o que ele quer, e Salomão diz, como você foi fiel com meu pai, eu quero a sabedoria. Eu preciso de sabedoria para dar o curso, né, ao legado do meu pai, né? Então, assim, essa é a verdadeira disciplina de um empresário cristão. Então, se você resiste ainda em largar o osso, pense nisso. Pense na empresa como uma empresa não sendo sua. Não sendo sua. É um legado que você precisa deixar para o reino. E como empresário, olhando para esse viés, né, tipo de perenidade, da continuidade, cresce mais ainda de importância, né? Esse legado, esse... E daí esse mundo maluco que a gente vive, né, Gabriel? Assim, você veja, você é um sucessor, você sabe como essa coisa funciona, né? O Lucas, que está aqui participando também, é outro sucessor, né? Vocês vivenciam essa questão, obviamente você tem uma geração dentro de casa que é fundador, né, que vamos dizer assim, um incumbente. Já o Lucas tem uma outra geração que tem lá também, né? Mas hoje em dia, se você for avaliar o mundo fluido, como diz o Bauman, né, da modernidade fluida, né? Esse mundo fluido líquido. É a modernidade líquida, né? Então, assim, esse mundo, ele estabelece uma obrigatoriedade de você pensar a sucessão não apenas como uma cadeira que vai ser ocupada por uma outra pessoa. É uma empresa que vai ter que existir num novo ambiente que você não tem a menor ideia como ele vai ser. Você só sabe que ele é diferente. E que pode ser muito diferente, inclusive. Isso. Né? E aí é o exercício importante, né? Que aqui vai uma dica importante para você que está aí assistindo, né, esse podcast, que assim, muito se fala de planejamento estratégico, mas existe hoje uma disciplina chamada foresight estratégico, que é a estratégia antecipatória, né? O foresight estratégico, ele basicamente se ocupa em você... É como se você mandasse um sensor no futuro para ver, sensoriar o que vai acontecer. E lá nesse futuro, você encontra futuros prováveis. E dentre esses muitos futuros prováveis, você escolhe um conjunto de futuros desejáveis. E aí, desses futuros desejáveis, você volta para cá, volta para o presente e começa a se preparar para esses futuros desejáveis, entende? Então, assim, a sucessão tem que se encarregar para um mundo mutante, para esse mundo completamente não linear, para esse mundo hoje onde a inteligência artificial muda a lógica como o conhecimento trafega entre os negócios, né? Onde as tecnologias mudam o modo como você tem que aportar a mecânica das empresas, né? E onde as relações são muito mais planas, né? No sentido de existir cada vez menos diferenciação entre as coisas. Então, onde está o teu grande diferencial? É na coisa que você faz? É no produto que você, na máquina que você criou? É no equipamento que você compra? Não. O teu verdadeiro diferencial está no significado que você dá para a relação que você tem com o teu cliente, a intimidade que você tem com o teu cliente, né? Então, a gente que lida com gente e é apaixonado em lidar com gente, né? Talvez a melhor recomendação para uma sucessão é assim, faça a sucessão olhando para o futuro, pensando nesse sensoriamento, né? Em ir lá no futuro e ver o que ele tem e começar a se preparar agora, mas nunca se esqueça das pessoas.
são elas, é na ponta que está o poder. É sempre na ponta que está o poder. Então, assim, o futuro da tua empresa está em entender, dominar, estar muito próximo, íntimo, né, do teu cliente, do teu fornecedor, da sociedade, né? Hoje, a governança socioambiental, né, o ESG, que é onde é uma prática minha já de muita obsessão, né, porque a média empresa familiar ainda não sabe como endereçar a estratégia do ESG. Não sabe como fazer isso, né? Então isso tem que se organizar. Aproveitando que você puxou um pouco o sistema de futuro, tecnologia, a tecnologia e a transformação digital, elas têm impactado também esse processo de sucessão empresarial? Tem desafio, tem oportunidade? Bastante. O que você tem visto nisso? Não, bastante, Gabriel. Porque assim, obviamente que as empresas que são nativas digitais, né, ou nativas tecnológicas, né, elas se adaptam muito mais rápido, elas têm uma capacidade de absorver essa modernidade muito maior, né? Mas se você for analisar as empresas mais tradicionais, né, as empresas indústrias de transformação, por exemplo, onde os canais de comercialização são tradicionais, os canais de comunicação e relacionamento são tradicionais. São muito grandes também para mudar. E aquela questão do gerenciamento dos dados, né? Porque hoje em dia a empresa ela não se ocupa de maneira inteligente em administrar o volume de dados que trafegam no meio dos seus negócios, né? Então, eu vejo muita gente falar de Power BI, das ferramentas e tudo mais, mas eu costumo sempre fazer uma analogia assim que eu digo para o empresário, você tem um bando de dados e não um banco de dados. Entende? Ou seja, quando você só pode ter um banco de dados, a hora que você aplicar sobre o teu bando de dados alguma inteligência. Alguma lógica, né, alguma estratégia. Então, assim, as empresas precisam saber usar essa tecnologia que está aí. E a tecnologia hoje, ela não é apenas a tecnologia diretamente aplicada nos negócios, mas a tecnologia que está por trás de tudo aquilo que você usa dentro do teu negócio. Então, o banking, por exemplo, as operações estruturadas financeiras, o ecossistema das operações financeiras que apoiam as transações comerciais que você faz com o teu cliente, né? Então, tudo isso é tecnologia que, se o empresário não absorve isso e não dá esse passo adiante, né? Ou seja, ele fica exposto a uma vulnerabilidade que pode ser fatal para o negócio. Tô bem imerso nesse ecossistema, né? Uma coisa que a gente fala bastante é que primeiro que o empresário, principalmente pequeno e médio, os de maior porte até, mas o pequeno e médio ainda acha que tecnologia é algo para grande, que é algo caro, algo inacessível. Mas o que a gente fala bastante é que tecnologia não é mais diferencial. Tecnologia é sobrevivência. Né? E se não entender isso, eu fiquei pensando, né, nessa parte de sucessão. Né? Mas acaba que é na rotina do dia a dia mesmo, que nem você falou, para absorver isso, para que a tecnologia seja uma oportunidade e não uma transformação que se não acontecer, pode ser fatal. Essa leitura do sensoriamento, né, do foresight, da leitura antecipatória, né, do futuro... Tem muito a ver com isso, né? Totalmente, dados, né? Totalmente, porque assim, você imagina, eu fui vice-presidente executivo de uma operação e eu cuidava de uma operação que ficava entre Brasil, Estados Unidos, China e Itália, né? E aí um dia eu estava lá na Itália fazendo as nossas operações e lá, isso é 2004, 2005, né? Ou seja, uns 15 anos atrás, mais ou menos, aí, 16. E lá eu comprei numa loja de eletrônicos um Garmin, um GPS, daquele de botar no painel do carro, assim, né? E aquilo já foi uma descoberta, né? Porque daí eu colocava o chip do mapa da Europa, o chip do mapa da China, o chip do mapa do Brasil, né? Ou seja, cada chip daquele me dava o caminho que eu precisava, né? Então só aquilo já era super bacana e tal, né? Hoje em dia, né, eu para ir para minha casa, de onde eu estiver aqui em Curitiba, eu coloco no Waze, porque o Waze não me dá o caminho para minha casa. O Waze me dá o melhor caminho para eu ir para minha casa. E por isso que eu digo assim, eu tô aqui na PIB e eu vou para minha casa, que é no Parque Tingui, aqui perto.
seja, teoricamente é o mesmo caminho de sempre. Ainda assim eu ponho no Waze e ainda assim ele me dá, às vezes, outros caminhos, porque tem um engarrafamento. Então, assim, essa tecnologia que vai progredindo sem que você veja, porque ela vai disrupção silenciosa, né? Ela vai recebendo né, incorporando essa modernidade. Então, se você não estiver atento a isso e não incorporar isso no negócio, a obsolescência da tua prática diária mata a tua empresa. Aí você entra na estatística do 30-13-3. Não vai nem precisar falar de sucessão daí. Não precisa. Na verdade, você apertou o ejetar, né? Você apertou o ejetar e deixa assim a empresa morrer, né? Entendi. Boa, amigo. Mais uma perguntinha aqui. Da tua experiência, você deve vivenciar... Normalmente você pega empresas de grande e médio porte, né? Médio porte. Médio porte. Eu atuo no middle market, né? Ou seja, as empresas normalmente que eu atendo, elas têm um faturamento até 500 milhões, 600 milhões ano. Perfeito. O que você vê hoje? Fatores de sucesso e fatores de fracasso na sucessão, tanto de planejamento quanto da execução. Quem deu certo? Quem deu errado? O que esses caras fizeram de diferente para realmente ter uma sucessão bem sucedida? Assim, existe, obviamente, um conjunto de boas práticas no processo de sucessão, né? Mas a tua pergunta é muito interessante, porque a sucessão fracassa quando você pensa nela errado, e a sucessão fracassa quando você, mesmo pensando nela, você planejando a sucessão, você executa ela errado, né? Então, assim, ela pode fracassar mesmo que você queira acertar, né? Mas execute errado. Então, começa pelo planejamento. Começa na parte de não planejar, né? Então, assim, um dos grandes erros é isso, é você não começar no tempo certo. É você não iniciar esse processo no tempo certo, né? E você achar, e aí é aquela crítica que eu fiz no início da nossa conversa, né? De que existe um tamanho único que veste todo mundo, né? Ou seja, não, cada empresa é única, é particular. Cada dinâmica familiar é muito particular. Sabe, eu atendi uma empresa do agronegócio no ano passado, onde o fundador é de uma etnia, né, específica, paternalista. E a única herdeira e sucessora dele é a filha dele. Essa filha dele é uma engenheira agrônoma talentosíssima, preparada, ajudando o pai no dia a dia. Ainda assim, o pai resistiu muito a suceder o patrimônio do agronegócio. É uma família com patrimônio importante em várias áreas no Brasil e tal, mas por uma questão mais cultural, entende? Então, assim, esse processo tem que começar antes. Você tem que imaginar que o sucessor não é uma extensão de você. Isso é muito importante. O sucessor é o sucessor. O sucessor vai sentar na cadeira com as suas habilidades, a sua personalidade, o seu jeito de ser, a sua maneira de empregar e fazer as coisas acontecerem, né? Outro erro do processo de sucessão é a documentação. Porque quando nós estamos falando de sucessão, sabe, Gabriel? E é importante para você que está pensando em sucessão, imaginar que você não tem uma empresa, você tem um patrimônio. E um patrimônio precisa ser devidamente documentado, organizado, no Brasil sobretudo, né, com essa exposição a uma desinteligência tributária que a gente tem aqui, né? Então, se você não aplicar sobre o teu patrimônio uma organização com uma inteligência tributária adequada, você certamente no processo de sucessão vai entregar para o seu sucessor um bastão na corrida de bastão de revezamento, vai entregar lá atrás. Entende? Então, assim, a questão documental é importante. Então, assim, ter um bom grupo de apoio financeiro, jurídico, consultoria especializada, dica, né? Um bom contador, um bom advogado. Uma equipe que te apoie dentro desse processo, porque esse é um erro muito comum, né? E o outro erro muito comum do processo é você não entender que as coisas têm o seu tempo. Então você precisa, muitas vezes, tem casos de sucessão onde nós recomendamos às empresas fazer um rotation do sucessor. Ou seja, a gente faz com que o sucessor não vá ser preparado para a cadeira do presidente.
O sucessor primeiro vai para a rua conhecer o cliente, ele vem para a fábrica para conhecer a fábrica, ele vai para a área de controladoria e finanças para entender os desafios de finanças, ele vai para a gestão de pessoas para entender os desafios da gestão de pessoas. Então, assim, ele faz uma rotação por todas as áreas da empresa, nós capacitamos esse sucessor para esse conjunto de habilidades, aí sim. Aí ele já está sensível o suficiente nessa visão sistêmica para sentar naquela cadeira e exercer o poder decisório, né? Então, esse é um ponto importante. E aí tem o lado que eu falei, isso é do processo. Agora, quando você fala da execução, é basicamente você fazer esse processo acontecer sem os devidos critérios, principalmente de transparência, porque assim, um erro comum na execução do plano de sucessão é fazer um plano secreto. Ninguém sabe. Às vezes nem o sucessor sabe. Entende? Então, o plano de sucessão não pode ser um plano secreto. Ele tem que ser um plano aberto, transparente, de grande comunicação, que a equipe inteira saiba. Não, porque, inclusive, né? E se o sucessor não quiser? Isso é muito comum, Gabriel, mas assim, muito mais comum do que você imagina. Sabe? Porque assim, por ser não é nem um plano, é um sonho secreto, é uma vontade secreta do sucessor. Ele nunca conversa com o filho sobre isso, ou com a filha sobre isso. No momento em que ele vai querer executar o processo, ele descobre que o plano é outro. Às vezes até porque é interessante porque tem uma estudiosa canadense que fala que até os 30, 35 anos de idade, essa geração não pensa muito em futuro. Não pensa muito no futuro, tá aproveitando o presente, tá lidando com o presente, né? E aí quando você tem que falar de sucessão e pensar em preparar a pessoa para estratégia, para olhar o futuro, né? Essa pessoa não se sente muito à vontade. Incomodada. Muito incômodo, né? Então esse é um erro comum, é fazer disso um plano secreto, né? O outro erro é a falta de transparência na empresa. Porque a sucessão tem que ser algo compartilhado, primeiro, com todo o time de executivos e gerentes da empresa, para que todo mundo saiba que estamos em meio a um processo de sucessão. Porque gera uma insegurança no time, né? Enorme. O time fica, meu Deus, quem que vai assumir? Enorme. Quem que vai ser? E aí, dança de cadeiras, né? Porque pode vir um novo e pode querer... eu vou colocar o meu gerente, o meu diretor, né? Então, assim, tem toda uma insegurança dentro desse processo. Então, fazer esse processo de forma transparente, ele é muito, muito, muito importante, né? Outra questão importante é o que eu comentava sobre o aspecto tributário, legal, jurídico, ou seja, você tem que pegar um time muito capacitado e organizar essa documentação com antecedência. Muitas vezes tem que criar holding patrimonial, holding de cada uma das pessoas, alocar e antecipar, inclusive, eventos não desejados, mas totalmente possíveis, né? Que é uma doença, uma morte, uma situação, seja qualquer dessas que... Isso é fundamental para qualquer empresa no mundo, mas no Brasil... Mais importante ainda, né? Então, assim, e talvez um último ponto do que gera fracasso dentro do processo de sucessão é quando você não acompanha o processo de sucessão. Você acha que o processo ele acaba quando termina. Eu achei o sucessor, botei ele na cadeira, agora eu vou para a praia. Agora eu vou para a Europa. Né? Não, você tem que acompanhar o teu sucessor durante um processo até ter certeza de que ele tem o domínio, de que ele é a pessoa certa, de que ele está seguro naquela cadeira, de que ele está preparado, de que a empresa aceitou, está engajado com ele, sabe? Então só daí você pode se sentir tranquilo de que tem um sucessor sentado na cadeira. Né? E esse tempo, na tua experiência, quanto tempo que é isso? Depende de quando começa. Né? Porque assim, muitas vezes, como a sucessão é algo que eu pretendo... Às vezes o cara tá preparado. Pô. Se eu pretendo que o meu sucessor ocupe a minha cadeira daqui 2 anos, é muito mais tranquilo. Agora, se eu quero que ele ocupe daqui 2 meses ou daqui 6 meses, é muito mais difícil. Né? Então, assim, depende muito, e depende também do readiness, né? Ou seja, de quanto que o cara está preparado agora, nesse momento. Né? Porque muitas vezes você tem que escolarizar o sucessor. Isso a gente faz, né? Eu sou, por isso que você viu lá no currículo, assim, parte do meu trabalho é mentoria, né? E a mentoria que eu aplico, ela é uma mentoria para fundadores e para sucessores. As duas peças-chave. Que você tem que trabalhar a cabeça dessas para
para funcionar o processo acontecer, né? E quando ele acontece, né? E não ter esse fracasso que eu falei há pouco, né? Uhum. Porque também tem que existir você que lida diariamente com isso, o sucessor tem que entender desse processo e começar a soltar o osso, e o sucedido também tem que estar com o coração aberto para aprender, né? Quando isso não acontece, como é que o D'Amigo faz? Quais são as estratégias? Como é que conversa para esses dois começarem a se alinhar nesse processo? Porque se eles não estiverem alinhados, a chance de ter êxito nisso é muito baixa. Então, assim, quando você vai, né, a literatura sobre sucessão, você vai descobrir que tem os acadêmicos, né, costumam dividir a sucessão em sucessão direta, que é essa sucessão que a gente está falando agora, né? Na sucessão indireta, que é quando eu não vou suceder para ninguém da família, então eu vou contratar um CEO, vou contratar uma pessoa do mercado, e aí é muito mais rápido, porque daí você já busca né, as skills que você precisa. Menos emocional, mais fácil. Senta aí na cadeira e vai tocar o negócio, né? E tem uma sucessão, que é isso que eu queria te dizer, quando começa a ter esses conflitos, né? É que a gente organiza via governança, que daí a sucessão ela é híbrida, ou seja, a gente coloca a família no conselho, é um conselho de família, né? E coloca um conselho executivo com um presidente executivo. Então, na governança a gente resolve isso muito melhor, porque daí o ethos, né, todo o conjunto de valores, de coisas importantes da família está muito bem guardado no conselho de família, todo o legado está ali muito bem protegido, né, pela família, e eles demandam do executivo a sequência desse legado, mas com a obrigação de entregar resultado a cada período, né? Então, assim, os modelos que mais funcionam hoje em dia, quando existe o conflito, obviamente, né? Porque tem muito caso de sucessão bem sucedido, onde, né, aqui no Paraná, por exemplo, você pega a história da família Beal do Festival, ou seja, que depois de tragédias, situações não desejadas na família, mas a família assumiu, comprou a briga, está fazendo um belíssimo trabalho, né? Agora, tem casos que não acontece assim. Então, ao invés de você criar um embate na família, porque assim, e de novo falando aqui como Kingdom, né? Ou seja, a empresa não é sua, né? Então, assim, cuide bem dela, né? Então, assim, não entre em conflito, não fique discutindo ego, não fique discutindo opinião. Ou seja, é muito melhor nesse momento a gente organizar um sistema de governança. Eu costumo dizer assim para o empresário, eu vou demitir você. Só que eu vou demitir você para cima, né? Eu vou colocar você numa outra instância, num lugar onde você vai ser o dono da diretriz, da estratégia, da direção da empresa, mas quem vai executar já não vai ser mais você. E nem o teu filho, e nenhum outro herdeiro teu. Vai ser um grupo executivo. Mas, Domingo, na prática, não é melhor sempre ter uma estrutura de governança já pré-definida para acontecer uma sucessão? Ou não é uma regra? Então, Gabriel, sabe assim, esse é um ponto importante, né? Eu faço parte do comitê de famílias empresárias do LEAD aqui, né? E certa vez a gente estava discutindo sobre governança e uma pessoa que trabalha com uma empresa do setor de produtos sustentáveis, moda sustentável, tem uma empresa que fatura 1,5 milhão por ano, né? Uma empresa pequena. E ela dizia assim, quando que eu devo começar a pensar em governança na minha empresa, né? E aí eu respondi para ela assim, olha, antes dela começar, antes dela existir, você já deve começar a pensar em governança, né? Então, a governança vem bem antes da sucessão, né? Lembra que eu falei agora há pouco que a sucessão é uma disciplina da liderança. Mas como a liderança ela cumpre requisitos da estratégia, e a estratégia quem determina é a governança, então assim, tudo começa bem se você começa uma empresa pensando em governança. Só que você sabe muito bem que na família empresária o tema governança ainda é um conceito que parece ser de empresa gigante, sim, de empresa multinacional, que vai burocratizar o meu negócio, que vai me engessar, que vai me encher de controles e que vai me fazer inchar de gente aqui dentro. E não é assim. Principalmente na pequena e média que está crescendo. Então, assim, teu ponto é muito importante, né? Eu acho que é sim verdade. Ou seja, uma sucessão
direta, né, essa sucessão dentro da família é tão mais viável e tão mais saudável se você já tiver implementado a governança do que se não tiver. Né? É muito mais fácil. A governança em si, ela também é complexa de ser implementada, mas ela é muito mais rápida do que falar sobre sucessão. Isso, essa sim é algo que você já faz pré-acordando com a empresa inteira, pré-combinando com toda a estrutura, né? Dentro da governança você elabora esse sensoriamento estratégico que eu estava falando agora há pouco, né? De antecipar esses futuros e tomar as decisões com relação a ele. E aí você coloca para a área executiva, e nessa área executiva pode estar um membro da família. Qual é a demanda? O combinado no conselho foi esse, então você executa o que está combinado. Se o mercado por qualquer razão mudar, se ele tiver qualquer alteração de ambiente e tiver que recombinar aquilo que a estratégia demandou, sem problema. Senta lá com o conselho, pessoal, tem mudou o ambiente, vamos ter que ajustar, me ajuda aqui a tomar decisão, é para isso que existe a governança. Do que uma pessoa sozinha ter que olhar para tudo. E esse é o ponto. Quando você fala de governança, vai aí também o tema não é governança hoje, o tema é sucessão, né? Mas assim, segundo a McKinsey, né? 7,3 vezes mais vida tem uma empresa com governança, mais vida e mais resultado tem uma empresa com governança do que a que não tem governança. Então vale dinheiro. Vale dinheiro. Então assim, as pessoas não podem confundir governança com burocracia. Governança é uma maneira de criar valor para a tua empresa, de criar lucro, da direção, né? Então isso é muito importante. Mas, D'Amigo, voou já o nosso tempo. Já está terminando. Bate-papo muito bom. Eu vou te pedir para passar aí umas dicas finais, uma mensagem final para quem está ouvindo a gente nesse tema. O que você pode de mensagem final aí para quem está ouvindo? Você sabe assim que o novo e o antigo, né, eles convivem tanto na cronologia das pessoas quanto dos negócios, né? Então, uma dica bastante importante, que é para mim uma prática diária, assim, eu até publico algumas coisas sobre isso, é a ambidestria, né? Ambidestria. Na verdade, a ambidestria, assim como é nas mãos, por exemplo, né? Você fazer com igual destreza o que você faz com a mão esquerda, você faz com a mão direita, né? Então, e da mesma maneira que eu falo do novo e do antigo na cronologia da vida, você tem que pensar assim, que a empresa hoje ela tem um motor e uma eficiência que garante a sua saúde de hoje, mas esse motor e essa eficiência de hoje certamente não será suficiente para garantir a saúde e a eficiência de amanhã. Não será. Então, o momento de você começar a pensar no segundo motor, que vai garantir a sua eficiência, a sua saúde amanhã, é hoje. Então você tem que ser ambidestro. Você tem que, com uma mão, garantir a eficiência do hoje e com a outra mão, ainda hoje, você tem que conseguir nutrir o futuro, criar esse processo. E na ambidestria, e essa é a dica que eu dou para vocês, que é assim, leiam sobre ambidestria organizacional, porque nessa leitura vocês vão perceber que existem dois tipos principais de ambidestria. Existe uma ambidestria contextual, que é aquela que a pessoa começa a pensar em futuro e inovação, porque eu estou sendo forçado por um concorrente, eu estou vendo uma tendência, daí eu faço agora, mas aí paro por aí mesmo, né? E existe a ambidestria estrutural, organizacional, que é aquela que você tem uma área da empresa que se ocupa do futuro continuamente. Tem sempre uma área da empresa, um time da pessoa, isso significa um investimento que a empresa tem que fazer, não é um investimento muito grande, mas é um investimento que se paga muito fácil ao fazer isso, né? Então, a minha recomendação é que você adote a ambidestria organizacional, essa estrutural, e não a contextual, sabe? Então, essa talvez seja a melhor dica. E a outra dica é para as pessoas, né? Ou seja, a sucessão é um tema que envolve emoção. Então, a forma de você lidar com a questão da sucessão precisa ser tratada com apoio, com sustentação, às vezes com apoio de pessoas especializadas, né? Para nós
que somos de doutrina espiritual, né, que a gente acredita na doutrina, principalmente na prática diária da oração, né, ou seja, a consagração de tudo aquilo que você tem na tua mente, no teu coração, de tudo aquilo que para você é fundamental. Você consagrar isso para que receba uma orientação do alto é importante, porque isso vai aliviar a tua ansiedade, né, ou seja, a gente não precisa estar ansioso por nada, né? A palavra de Deus deixa isso muito claro, né? Então, assim, se a gente hoje está ansioso por um processo relacionado à sucessão, ore de maneira sincera, sabe? Em silêncio, em secreto, converse. Deus vai responder, Ele vai responder. E Ele vai responder muitas vezes de uma forma altíssima, num volume tão alto, através da paz. Você vai estar em paz no processo de fazer a sucessão acontecer, né? Então, assim, cuide das suas emoções no processo de sucessão, porque senão você vai sabotar uma das fases mais importantes da história da tua vida, da tua empresa e da tua família, né? Então, assim, de novo, né, a gente está falando do patrimônio de uma família, do legado de uma família. Ou seja, como eu falei, assim, mais de 2/3 das empresas não ficam nas mãos da família depois da segunda geração. Não ficam. Porque a segunda geração não compra esse legado, não absorve esse processo. Então isso é uma questão de transferência emocional também. Eu conheci recentemente um membro do C12 também, fui dar palestra para eles em São Paulo, em uma empresa alemã com 220 anos, Nossa. na 6ª geração. Nossa. Então, imagina o exemplo disso. Isso é assim, é uma fração mínima do mundo que consegue essa história. Mas tem gente que consegue. E consegue assim, transferindo o legado de coração para coração, não de cabeça para cabeça. É de coração para coração. A emoção está ali, o princípio está ali, os valores estão ali, o significado está ali, sabe? O propósito está ali. Então, isso é outro ponto importante. Tá? Show de bola, muito bom. D'Amigo, muito obrigado. Obrigado a você, Gabriel. Última coisa que eu vou te pedir. Indicação de um livro ou de um podcast, de um vídeo. O que você pode indicar pro pessoal? Puxa, assim, ó, tem um livro, eu não vim preparado, eu devia ter pego o título lá. Ele chama A Mente do Fundador. A Mente do Fundador. A Mente do Fundador. É um livro super bacana para você entender um pouco do dilema das coisas que passam na cabeça do fundador, né? Um outro livro é A Caixa Preta da Governança, da Sandra Guerra, né? Para quem lida com governança, essa, na verdade, é uma leitura de cabeceira, de você ler muitas vezes, assim, fala de muitos cases, muitas situações, e um dos temas tratados nesse livro é sucessão, né? E uma pessoa para seguir é John Davis. John Davis. Ele é o pai da teoria dos 3 círculos, né? Da propriedade, da família e da gestão. É ele que criou isso em Harvard, né? E ele lida com família empresária. Ele tem a Cambridge Family Enterprise Group, ou seja, uma empresa dele só para tratar de famílias empresárias. Só que ele entra num outro nível que eu, né? Ele entra nas empresas de B para cima, assim, né? E aí o John Davis é uma pessoa que vale a pena seguir. Legal. Ele tem conteúdo super bacana, tem livros em português, já editados em português, mas assim, os vídeos dele, vídeos já traduzidos no YouTube, são muito imperdíveis. Muito bons. E como é que a gente te acha nas redes sociais, D'Amigo? Então, eu tenho o meu LinkedIn, eu não sou muito de rede social, assim, eu vou iniciar agora um processo mais de comunicação da minha empresa do que meu mesmo, Legal. né? Eu fugi daquele fear of missing out, sabe? Então, eu fugi da minha rede social pessoal. Então, eu tenho o meu Twitter, que é @JoséDamigoNeto, né? E eu tenho o meu LinkedIn, que é também @JoséDamigoNeto. José D'Amigo Neto. Tá? Boa, vou colocar lá. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha... E mais um ponto, peraí. DMG Action, né? DMG Action, lógico. DMG Action, ou seja, a minha empresa esse está no Insta e está no LinkedIn também, né? Que é a nossa empresa. Boa. Então é isso, gente. Estamos encerrando mais um episódio. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, que esse conteúdo tenha te abençoado, porque o nosso papel aqui também é reforçar o que o D'Amigo falou. Nós somos mordomos. A sua empresa também é o seu ministério. Que a gente tenha te abençoado aí na sua vida profissional, mas principalmente na sua vida
espiritual. Participe com a gente do Kingdom, a gente sabe que essa caminhada de empresário não é fácil, você não está sozinho. Participa dos nossos jantares, siga a gente nas redes sociais, @Kingdom Empresários, que vai ser um prazer caminhar junto com você. E é isso. Deus te abençoe, amigo. Amém. Obrigado de Deus novo. te abençoe também. E que Muito você obrigado. tenha uma excelente semana. Tchau, tchau.